Vamos ouvir o Luiz Castro agora. E poder lançar aquilo que queremos lançar para dar a volta a um jogo que muitas vezes está atado porque nós também queremos atá-lo em determinados momentos. Isso. É assim, eu compreendo o que está a dizer. Se nós temos entrado como a equipa a tentar chegar à frente e se temos caído fisicamente durante toda a segunda parte, dizem que a estratégia foi má porque arriscámos muito no início e na segunda parte aparecemos cansados e com muitos jogos em cima e com muitas lesões, algumas lesões em cima e com muita gente nova. Não devia ter sido assim. Entendo. É a forma como se encara a vida. Uns preferem encarar de uma forma ou de outra. Eu prefiro pela positiva. 6 meninos em campo da nossa base, entregarem-se por completo ao jogo, uma equipa que se entregou bem. Ok, o Bahia, como é normal, tentou também entregar-se totalmente ao jogo, apanhou uma equipa pela frente também que se entregou por completo ao jogo, uma batalha em campo muito forte e a coragem dos meus jogadores é o que eu quero ressaltar hoje. Se calhar se tem iniciado o jogo, se calhar não se tinha sentido tanto no jogo e o cansaço ao longo do jogo ia se sentir acumulado devido aos jogos que têm e acabar se calhar por não ter a visibilidade que teve na segunda parte. Luiz, aqui. Eduardo Picão, da Bajé TV. Voltando especificamente nesses dois jogadores, você falou sobre colocar eles no segundo tempo por uma questão de cansaço, mas eles foram titulares contra o Confiança num jogo que o Grêmio tinha uma grande vantagem. Não foi um erro de estratégia, então, colocar eles naquele momento, visando o jogo contra o Bahia, que é um jogo muito mais importante para o Grêmio nesse momento? Não faltou ali uma leitura melhor do combinado das duas partidas? E ainda sobre cansaço, mesmo assim, o seu time no segundo tempo estava muito cansado e vários jogadores acabaram extenuados. Por que isso tem acontecido? Tem acontecido porque o campeonato é de muitos jogos. Nós vamos jogar 2 em 2 jogos. Não é por acaso que o campeonato do mundo de clubes não faz jogos não há jogos 2 em 2 dias. Há jogos 2 em 2 dias no campeonato do mundo de clubes e de seleções. Não há. Porque para recuperar é preciso muito mais que os 2 dias. Há jogadores que não conseguem recuperar em 2 dias. E cada um tem um timing para a recuperação. Aquilo que pode ser um erro meu ou outro no julgamento, eles podem acontecer, mas é inconsciência. E não me irei sempre... Há uma coisa que faço. Mesmo, sabe, nós quando nos expomos, nós quando nos mostramos, nós quando assumimos, é natural que erremos aqui e ali. Também sou humano. Se errei, como na sua opinião errei, vou assumir esse erro. Na minha opinião, fiz aquilo que a minha consciência disse e eu acho que os jogadores entraram muito bem na segunda parte e que não apareceram condicionados minimamente para o jogo. E se eu tivesse desvalorizado o jogo do Confiança, se calhar se não temos ganho o jogo de forma tão confortável, hoje estávamos aqui a dizer porque é que empatámos no Confiança ou perdemos no Confiança quando nós poderíamos ter metido outros jogadores em campo. Tudo é o mundo dos ses, eu vim no mundo da realidade. Eles jogaram porque eu achei que naquele momento eles deveriam jogar e hoje os outros jogadores, acho que Namorado não esteve mal no jogo. Portanto também teve uma boa prestação. Até estamos a falar de um jogador que se um dos dois jogasse, esse jogador tinha que estar fora e ele esteve muito ativo durante a primeira parte e a mim eu prefiro valorizar o jogador que esteve em campo e esteve muito ativo do que valorizar os outros esquecendo deste jogador. Felipe Conrad, Rádio Mortal. Luiz, já são 3 jogos, se tu pode até me corrigir se não forem, que tu escolhe a formação com 3 zagueiros e 2 primeiros volantes, contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, contra o Flamengo em casa e hoje contra o Bahia. Coincidência ou não, a torcida do Grêmio ela não gostou, considerou uma postura um tanto quanto covarde, um Grêmio que ficou muito atrás, um Grêmio que não jogou como Grêmio, como a gente costuma dizer, mesmo que 2 resultados fora de casa com empate. O que fazer para mudar essa percepção junto ao torcedor, no momento que nós vamos agora para 3 jogos dentro de casa, e eu imagino que o time precise, o senhor, todo mundo dentro do Grêmio, precise do torcedor do lado, precise do torcedor apoiando. E qual é a sua avaliação sobre esse esquema? Hoje foram inúmeras oportunidades do Bahia contra o Flamengo, também muitas oportunidades do adversário, mesmo com um esquema muito recuado, muito defensivo. Já nos jogos que tu utilizou um esquema mais ofensivo, o Grêmio teve resultados melhores, ou desempenho melhor, e o torcedor ele não ficou incomodado, apesar, às vezes, de um resultado ruim. Não sei se o senhor conseguiu entender a lógica dessa pergunta. Entendo, só que no futebol a estrutura é o que menos interessa.
Eu acho que o que mais interessa é a dinâmica dessa estrutura. Porque se eu tiver 3 zagueiros, e se saltar na frente com os laterais, como saltamos? Com o Pedro Gabriel, e se saltamos com o Pavão, e hoje foi com o Marcos. Se temos 2 volantes, e temos depois os homens que são os pontas a vir para dentro, e os 2 a funcionarem como 10 no apoio ao 9. Acabamos por ter muito mais gente na frente do que com outra estrutura. Portanto, o que interessa é a dinâmica. Ok, o adversário limitou-nos, bloqueou-nos aqui e ali, mas nós tivemos eu acho que a nossa equipa hoje, o Grêmio, não ganhou o jogo porque quis que o jogo acabasse muito rápido. Depois de 1-0 ficou muito ávido que o jogo acabasse e muito precipitado. E eu acho que se nós não tivéssemos... Se nós estivéssemos no meio da tabela para cima, eu acho que nós hoje poderíamos ter ganho este jogo. Com mais qualidade, com paz, é diferente de qualidade com essa tensão toda. E eu acho que é a paz que nos pode dar esse jogar que acabou de dizer. Agora, não é... Eu volto a referir isso. Nós todos os dias vemos jogos de futebol, vemos estruturas com 3 centrais, vemos outros com 2. Não é por isso que elas são mais ofensivas ou menos ofensivas. Eu acho que elas dependem muito da dinâmica e do assumir dessa dinâmica. É natural que aqui e ali nós não consigamos assumir. Volto a referir. São meninos muito novos a dar os primeiros passos no Brasileirão. Acho que precisam de muito apoio, precisam de muito carinho à volta deles, debaixo desta tão grande exigência que nós temos de jogos para jogos. Daqui a 2 dias vamos jogar outra vez. A torcida nós trabalhamos, aquilo que mais nós queremos é ver a torcida feliz. E trabalhamos muito para isso, mas já perdemos jogos com 2 centrais, já perdemos com 3, já ganhámos com 2, já ganhámos com 3, já nos aconteceu de tudo. Agora, o que eu acho é que quando nós chegámos ao Paranaense e apresentámos 3 centrais e uma equipa que tinha ganho 5 jogos seguidos, acho que não conseguimos o resultado que queríamos. Mas como eu digo aos jogadores, quando nós não conseguimos ganhar, não podemos é perder, porque ao perder os outros tomam mais 2 e nós tomamos menos 1 e a diferença é de 3. Como aqui, quando não conseguimos ganhar, não podemos é perder, senão eles tomam mais 2 e nós menos 1. Acho que é um caminho muito duro, nunca o escondi, aliás não me escondo minimamente, nunca. Já o disse, eu preferisse o conforto a centenas de sítios para nós irmos para usufruirmos da vida. Não é isso que eu quero. Quero continuar nesta batalha e ao lado dos meus jogadores e ao lado da torcida e a torcida connosco, e o que eu prometo é aquilo que prometi sempre. Não sou um vendedor de ilusões. Eu trabalho com os meus jogadores todos os dias de uma forma muito forte. É essa a promessa que eu faço à torcida, é continuarmos o trabalho. Continuamos a construção de uma equipa que tem muita gente nova, tem muitos jogadores a chegarem ao clube, e que em 9 jogos sofremos 2 golos. 2. No Brasil, em 9 jogos sofrer 2 golos, é óbvio, eu prefiro valorizar isso. Prefiro valorizar que acabámos com 6 jogadores da base do jogo de hoje, num campo extremamente difícil de jogar, com um ambiente difícil e num momento difícil. Aqui, Luiz Nicoliovic, do canal Nicoliovic, Diogo Rossi, repórter. O senhor cita bastante sobre as mudanças do time, claro, por vezes por lesões, outras por escolhas. E a gente tem visto várias formações e várias mudanças. Hoje um time bem mexido daquilo que a gente esperava. O senhor não acredita que isso prejudica um pouco a evolução do time e a continuidade dele? Eu estou de acordo consigo, prejudica sim. Mas eu não posso curar de um dia para o outro o Nardoni. Não consigo colocar o Arthur em campo, não consigo colocar o Gustavo, não consigo os jogadores que se lesionam, o Vila Sante, eu não consigo colocar os jogadores que se lesionam em campo, não consigo pôr o Balbuena, não consigo, eu tenho que mexer. Então se os jogadores, e agora no próximo jogo já temos outra vez, temos cartões, então eu tenho o Pavão castigado, vou pô-lo, tenho o Gustavo com lesão, vou colocá-lo, o Arthur com lesão, vou colocá-lo, o Nardoni vou colocar, tenho que mexer. O que é que eu posso fazer? Com jogo de 2 em 2 dias eu vou manter a equipa sempre. Tenho que fazer a gestão da equipa. Agora, o mundo ideal é esse? É o mundo ideal. Claramente o mundo ideal é esse. É nós termos uma equipa base e fazer a época toda com ela. Agora, podemos fazer isso? Diga-me, conseguimos fazer isso? Não, mas nós conversamos sobre futebol. Nós não podemos só
tirar para o ar e agora pronto, toma lá e está aqui. Eu também gosto de perceber aquilo que vocês também pensam. Como é que eu vou ter imagine, os jogadores a jogar de dois... E outra coisa, há jogadores que estão prontos para ir a jogo, mas vão limitados. O Amuso foi limitado a jogo. O Vieri foi limitado a jogo. Há jogadores que estão a ir limitados. Ok, não estão no multimédico, mas estão limitados a jogo. Essa gestão tem que ser feita. É uma gestão que está fica atrás da parede, é do que não se vê. Mas é isso, é muito difícil manter. Eu estou de acordo totalmente consigo. Eu adorava ter uma equipa base. Ia mexendo de vez em quando um outro jogador. Ainda por cima, quando não tive pré-temporada. Eu adoraria isso. Professor, boa noite, Leonardo. Professor, boa noite, Leonardo Berrier, Rádio Grenal. Falando um pouco taticamente, me parece que o senhor tem vivido um cobertor curto dentro do Grêmio, porque a temporada inicia, o senhor escolhe um sistema com um camisa 10, um articulador, e o Grêmio cria chances, mas lá atrás fica desguarnecido. Agora, com 3 zagueiros, o time hoje estava com uma primeira linha de 5 jogadores marcando, terceira ou quarta vez que isso acontece com a bola rolando, e o Grêmio, de fato, em 9 jogos, tomou apenas 2 gols, lado positivo. O lado negativo parece que falta criatividade do meio para frente. Como sanar este problema até a janela de transferências? Porque gostaria também de saber do senhor o que falta que o Grêmio precisa buscar na janela de transferências para aprimorar o time. Sobre a janela de transferências, já falei à administração, aquilo que nós deveríamos colocar toda a nossa atenção. Eles sabem daquilo que eu penso e nós estamos em sintonia. Sobre aquilo que foi vamos abrir um bocadinho mais o jogo a nível tático, o jogo de hoje. O Bahia tem 2 pontas que constantemente fazem movimentos de fora para dentro em cima da nossa linha defensiva. Têm um centroavante que permanentemente faz movimentos de aproximação para trazer o central para abrir espaço para os pontas que vêm. E têm, pelas bandas, têm 2 homens bastante profundos e abertos, que nos obrigam a controlá-los. Olhando para o jogo, nós temos que controlar esses movimentos dos pontas para dentro, com a atração do nosso central, e isso é controlado por quem? Por mais 2 centrais. Até aí tudo bem. Depois, o problema é nós assumirmos o jogo após a recuperação e partirmos para a frente. Para a frente, o que é que nós tínhamos? Os nossos 2 laterais projetados, o enamorado projetado mais pelo corredor lateral, com o Marcos mais pelo corredor de meio. E com o Pedro pela esquerda projetado, mais com o William na posição mais interior. Para termos o quê? Para termos por dentro jogadores que possam servir o Vini e ter jogadores à profundidade. Aquilo que eu dizia, a estrutura, o sistema tático está de acordo com aquilo que é as características do Bahia e tirar proveito daquilo que são as nossas características. Se ele foi conseguido na plenitude, não foi, porque o Bahia teve superioridade no jogo. Mas antes do jogo, eu penso sempre que vai dar certo aquilo que é o plano em função daquilo que é o adversário e que somos nós. Eu penso sempre que vai dar certo. Luiz, o senhor citou em relação a Arthur e Nardoni, tem uma perspectiva, não sei se contra o Palestino ou já no próximo fim de semana, daqui a pouco contar com esses 2 jogadores, e nessa situação que o senhor citou, né, de dificuldade de manter um time base, né, pela sequência de jogos, o que priorizar nesse momento? Porque são 4 partidas até a parada para a Copa. São 2 jogos que podem, né, garantir uma classificação para o Grêmio na Sul-Americana, na próxima fase, direta, né? Ou se distanciar da zona de rebaixamento, que o senhor falou quanto incomoda isso aí já nesse momento do Grêmio na tabela. Como pensar isso em relação a essa dificuldade até de manter um time base por conta de N funções? Nós queremos muito ganhar jogos, aliás, estamos à distância de 3 pontos do 8º, né, ou do 7º, à distância de 3 pontos, portanto nós queremos muito ganhar esses pontos para nos atirarmos lá para cima e volto a dizer, nós temos estes mais 3 pontos e lá atrás, o problema não é de agora, nós focamos muito agora, foi lá atrás, e eu sei quem que fase foi, que nós perdemos esses pontos. Estão-nos a fazer falta agora, porque se eles estivessem agora, nós achávamos que a construção está bem, estamos a dar a oportunidade aos guris da base, estamos a construir uma equipa mesmo com os mais cascudos fora, nós estamos a conseguir responder, o trabalho. Pois, mas não foi assim lá atrás e agora estamos a pagar a fatura, não pelo presente, mas lá atrás. Mas isso não pode desviar a mim enquanto líder do processo
de olhar de forma positiva para o momento. Mesmo, é isso que eu tenho que passar energias positivas para eles, eu tenho que ter um discurso positivo para eles, eu não posso chegar a colocar um mar de problemas aos meus jogadores. Eles, e como vocês sabem, são muitos jogadores que chegaram ao clube, tenho que lhes dar o máximo de exigência, máximo de responsabilidade, mas também o máximo de apoio. Qual é a prioridade? A prioridade é nós apurarmos, eu já disse isso em conferência, que a prioridade imediata era sair era apurarmos na Copa, foi atingido o apuramento na Copa do Brasil. O segundo, a médio prazo, é sairmos até junho, até a paragem da Copa do Mundo, sair do Z4 e colocarmos numa posição diferente. E o objetivo a longo prazo é aproximar-nos o mais possível na zona de Libertadores, para depois poder lutar por ela no momento certo. O que queremos? Queremos continuar na Sul-Americana, queremos sair do Z4 e queremos chegar à final da Copa. Arthur Nardoni, nem sei, não sei o que é que agora daqui, sei que vou ficar sem jogadores para o próximo jogo do Brasileirão, por acumulação de amarelos, e ainda tenho que ver o que é que... É isso, tá? É essa estabilidade que todos querem, que eu também quero, mas que não existe. Por isso é que isto anda sempre assim. Obrigado, mister. Obrigado, pessoal. Jogadores aqui na zona mista, tá bom?